Estes estão instalados nos pontos vulneráveis do exoesqueleto. Quando o vento sopra e o turbilhão conjugado começa a provocar perigosas vibrações, os contrapesos de 5 toneladas agitam-se em vez do edifício, abafando as vibrações para os limites de segurança. 11 sistemas estão fixos ao mastro de 60 metros entre todas as estruturas arqueadas. Estes pêndulos neutralizaram a ameaça com sucesso. Junho de 1997, o Dubai reinventa-se com o destino obrigatório do turismo de luxo. Este velho hotel mordeu o pó enquanto o Burj Al Arab, o símbolo do novo Dubai, se aproximava da sua conclusão. Mas apenas a 30 meses do prazo, a equipa deparava-se com o mais difícil dos desafios de engenharia. O Sheikh Mohammed queria um edifício espantoso e assim o projeto requeria um restaurante que parecia estar suspenso no ar. Gostei da ideia de um visitante sentado no espaço a observar a vista para o Golfo Pérsico e o Dubai, como que se flutuasse nas nuvens. Toda a ideia de estar suspenso no espaço tornaria a refeição uma experiência ímpar. O Al Muntaha, um restaurante único com vista panorâmica de 200 metros de altura para o mar e projetado 27 metros para além de ambos os lados do centro do edifício. Mais uma vez, Wright pediu o impossível ao engenheiro MacArthur. Conseguiria este concretizar esta excêntrica estrutura sem apoios visíveis? Quando o Tom me mostra pela primeira vez, admito que pensei que ele era louco. Esta divisão era do tamanho de muitos edifícios e o Tom decidira que seria exterior ao centro de gravidade da base da estrutura. E lá estava aquilo, pendurado ao vento, preso apenas pelos engenheiros da estrutura. Se os engenheiros falhassem os cálculos, tudo aquilo se despenharia a cerca de 200 metros de altura. Mas MacArthur encontrou uma solução para fugir à gravidade e levando a fasquia para a engenharia convencional. No núcleo de concreto na traseira do edifício, ele colocou uma série de suportes metálicos conhecidos como embutidos, de onde saem 10 enormes vigas de aço, com mais de 1,6 m de altura. Estes raios formam a base de um chão metálico fixo. O exterior em forma de asa pode ser preso a este, encerrando então todo o restaurante em alumínio e vidro. A estrutura desafia a gravidade, sobrevivendo a ventos com cerca de 160 km por hora. Um verdadeiro triunfo da engenharia. Entretanto, passaram-se 4 anos num programa de 6. Ninguém podia dar-se ao luxo de abrandar o ritmo. O programa era um desafio imparável. Trabalho 24 horas por dia. Reuniões no local da obra todas as manhãs às 6 da madrugada. Vivíamos, dormíamos e respirávamos o projeto. O desafio era mesmo a doer. Conseguiríamos desenhá-lo e acabá-lo dentro do programa original? O Burj Al Arab deverá abrir a tempo da passagem do milénio, a cerca de 2 anos de distância. Os meios de comunicação do mundo esperam para ver se o hotel seria a obra-prima que o Sheikh prometera e se a sua equipa o terminaria dentro do prazo. A única forma de terminar a tempo exigia que a decoração do interior começasse antes do exterior estar acabado. Num clima temperado, isso não traria dificuldades, mas a umidade do Dubai atinge os 100% e as temperaturas podem alcançar uns abrasadores 50 graus. Estas condições simplesmente não permitiam a colocação de acabamentos delicados, como folha de ouro, seda ou madeira trabalhada. Se tivéssemos começado a colocar materiais vulneráveis à umidade, no final eles ter-se-iam simplesmente desfeito. Para cumprir o prazo, os empreiteiros precisavam de um ar-condicionado para reduzir drasticamente a temperatura para toda esta gigantesca estrutura. O primeiro passo seria enclausurar o edifício, instalando a última parede.
a icónica vela branca de Wright, mas isso revelar-se-ia um problema. Eles esticaram secções de fibra de vidro entre dois enormes raios horizontais. A superfície está protegida com Teflon para resistir ao pó e à areia. O resultado final é mais um recorde para o Burj, a maior parede em tecido do mundo inteiro. As propriedades refletoras da vela branca ajudarão a reduzir a temperatura, porém os empreiteiros ainda precisam de encontrar uma forma dos caminhões terem acesso ao edifício sem deixarem entrar o calor do deserto. A solução passa por instalar uma enorme conduta de ar. Quando um caminhão chega, espera enquanto as portas se fecham atrás de si. Um segundo par de portas abre-se então e o veículo entra para o edifício. A conduta de ar e a vela selam agora o edifício, mas o arrefecimento de um espaço tão grande durante a construção poderia acarretar um grande revés. Esta estrutura única tinha agora o maior átrio do mundo, com uns espantosos 180 metros de área. Todo este ar quente pode conter muito mais umidade do que o ar frio. Se o ar ambiente fosse rapidamente arrefecido, a umidade causaria uma condensação incontrolável. Poderíamos ter formações de nuvens de chuva no topo do átrio e provocar a destruição total do design interior. A única forma de evitar nuvens levará algum tempo, um tempo precioso. Os empreiteiros ligam um gigantesco sistema de arrefecimento, descendo a temperatura interior aos poucos, menos de 1 grau por dia, o que para o prazo é demasiado lento. Começámos a arrefecer o edifício em junho de 1998 e em dezembro de 98 estava na temperatura desejada. Finalmente podia-se iniciar a decoração do interior. Porém, a procura de um designer capaz de criar interiores dignos de um sheik causaria novos atrasos. Quang Shu já havia trabalhado para o sultão do Brunei e sabia exatamente como agradar à realeza. Foi uma boa notícia quando esta aceitou o desafio de decorar o mais luxuoso hotel no planeta, com 202 suítes palacianas. Mas ela tinha apenas 24 meses para conceber e realizar tudo, a tempo dos convidados para a passagem do milénio. Tinha um programa muito apertado. Por isso, o que eu fiz foi retirar aos 15 designers do escritório tudo o que se estava a fazer. E dedicámos-nos a tempo inteiro ao Burj Al Arab. Ela não se defrontava apenas com um prazo frenético, mas com o desejo do Sheikh Mohammed de surpreender o mundo. O memorando pedia-nos basicamente que desenhássemos algo que ninguém jamais tivesse desenhado e que ninguém jamais voltasse a desenhar. Quang Shu e a sua equipa arregaçaram as mangas e começaram a conceber o que esperavam satisfazer a ambição do Sheikh. Mas à medida que o prazo se aproximava do fim, surgiam mais e mais graves problemas. O Sheikh queria oferecer aos seus hóspedes todos os aparelhos elétricos que fossem possíveis. Essa nova exigência poderia ter consequências perigosas. O problema atingiu um membro recém-chegado ao grupo, o engenheiro Rob Bruce, que se deparou aqui com o maior desafio da sua carreira. Ou uma reformulação total ou remodelação do design interior. E de um momento para o outro, o consumo de eletricidade do edifício aumentou quase em 50%. Os novos planos do Sheikh implicavam que cada suíte consumiria agora uns impressionantes 14 kW, 8 vezes mais do que a média de uma casa europeia para cada quarto. Com um total de 202 suítes, é mais ou menos o suficiente para eletrificar uma cidade com 6.000 habitantes. O hotel teria somente cortinas automáticas, 52.000 lâmpadas, muitas delas reguláveis, e mais de 5.000 km de cabos elétricos. Toda esta aparelhagem eletrónica é capaz de provocar distúrbios na corrente elétrica e criar um problema conhecido como distorção harmónica. Pode derreter os cabos e provocar um incêndio. Era uma situação totalmente inaceitável. Tínhamos que resolvê-la.
A solução encontrada elevaria a engenharia elétrica a um novo patamar. Ele concebeu um sistema de filtragem harmónica. Primeiro este detecta uma distorção elétrica, enviando de seguida uma corrente que é uma imagem reflexa que a neutraliza. É designada por antifase e funciona como os headphones que neutralizam ruídos.